Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, ó. Num recipiente cilíndrico fechado por uma tampa, há 8 mols de ar sob pressão de 6 atmosferas e a temperatura ambiente. Aberta a tampa do cilindro, após estabelecer-se o equilíbrio, dá qual o número de mols que escapam para o ambiente. Considere que a pressão atmosférica externa é anormal. Calma aí. A pressão atmosférica externa é a pressão normal, tá? Não é anormal de não é normal, não. Ele diz que a pressão atmosférica é aquela que é normal, tá? Anormal. E admita que o ar é um gás ideal, tá? Então, veja, se é um gás ideal, a gente vai utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é assim, ó. Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura. Certo? Então eu vou montar essa equação para o começo da situação, para o começo descrito aqui, tá? Então o recipiente é cilíndrico e fechado por uma tampa. Né? Nesse recipiente há 8 mols de ar sobre pressão de 6 atmosferas e a temperatura ambiente. Tá? Então veja. Pressão 6 atm vezes volume. Calma aí, ele disse o volume. Ele diz que o cilindro está fechado por uma tampa. Aberta a tampa do cilindro, estabelece o equilíbrio, qual o número de mols que escapa do ambiente, considerando que a pressão atmosférica externa é normal. Então, calma aí. Então, ele não me falou o volume do cilindro. Então, vamos deixar volume mesmo, volume. Vai ser igual ao número de mols. Ele falou que tem 8 mols. Vezes a constante R, vezes a temperatura. Ele falou qual a temperatura? Não falou qual a temperatura. Eu vou fazer o quê? Deixa a temperatura, deixa o T0. Deixa o T. Certo? Bom, aberto o cilindro faz tss, sai o gás. E daí estabelece o equilíbrio e fecha-se o cilindro. Tá? Então o que aconteceu? Como saiu o gás, diminuiu o número de mols. Tá? E como saiu o gás por quê? Porque a pressão interna é 6 atmosferas. E a pressão externa, a pressão atmosférica externa, é a normal. É aquela que é normal. E qual que é a pressão que é aquela que é normal? É 1 atmosfera. A pressão atmosférica é 1 atmosfera. Então, 1 atm vezes o volume. E o volume? O volume continua o mesmo. Ele abriu, saiu e fechou. Tá. Continua lá, o volume lá dentro continua o mesmo. Continua V. Certo? Mas agora escapou e o número de mols novo aqui, eu não sei o que é. É o número de mols final, porque escapou um monte e ficou alguma coisa lá dentro. Então, vezes a constante universal, vezes a temperatura. A temperatura também não deu. Caramba, olha, só deu a pressão e o número de mols inicial. Certo? Como é que resolve isso? Veja, isso daqui é até por regra de 3 poderia ser. Tá? Até por regra de 3, ó. 6 porque isso e isso é tudo constante. Isso aqui é tudo constante, ó. O volume é constante, o R é constante e a temperatura ambiente é constante. Tá? Então eu poderia falar assim, olha, 6 atmosferas está para 8 mols. Se eu abaixar a pressão, é porque o que aconteceu com o número de mols? Também abaixou, também saiu. Então isso aqui é regra de 3. Entendeu? Posso fazer assim, ó. 6 atm está para 8 mols, assim como 1 atm está para x mols. É diretamente, é uma regra de 3 direta. Abaixou a atmosfera, abaixa o número de mols. Na verdade, quando sai o gás, diminui o número de mols, abaixa a pressão que está lá dentro. Então é diretamente proporcional. Aí multiplica aqui, vai ficar 6 vezes x é igual a 8 vezes 1. X é igual a 8 sobre 6. Simplificando por 2 dá 4, por 2 dá 3. Então isso aqui é 4 terço de quê? De mols.
certo? 4 terços de mols. Veja só, mas isso aqui é o quê? É a quantidade de mols que ficou lá dentro. Então ficou um pouco mais de 1 mol. 4 terços é 1 mol e 1 terço. É 1 e 1 terço, tá? Isso aqui é 1 e 1 terço mols. Um mol inteiro e mais 1 terço do mol. É isso aqui. Isso aqui é o que ficou lá. Que ficou lá. Tá? Isso eu fiz por regra de 3, mas eu poderia ter feito o quê? Pegado isso aqui equacionado, colocado uma fração, né? 6V sobre 1V é igual 8RT sobre NFRT. Aí simplifico tudo que é igual, RT com RT, V com V. E ficou que o número de mols final vai ser 8 sobre 6, que simplificando por 2 dá 4, por 2 dá 3, 4 terços. 4 terços de mols. Tá? Isso aqui é o que ficou. Agora, olha só, considere... aqui, ó, aberta a tampa após estabelecer seu equilíbrio, qual o número de mols que escaparam para o ambiente? Veja, esse problema eu tenho como saber exatamente qual o número de mols que escapou para o ambiente. Porque antes eu tinha 8 mols. Tinha 8 mols. E no final, o número de mols final é o quê? 4 terços. Então, 8 mols menos o que ficou, que é 4 terços, 4 terços de mols, vai ser exatamente o que saiu. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, né? 8 sobre 1 menos 4 terços. Então, multiplica aqui embaixo por 3 e em cima por 3. Então, ficou assim, ó. 24 terços menos 4 terços. Isso aqui deu o quê? 20 terços de mols. Isso é o que escapou, ó. Escapou 20 terços de mols. Quanto que é 20 terços? 20 terços eu posso dizer assim, ó. É 6 mols e 2 terços. Isso é o que escapou, tá? Escapou 6 mols e mais 2 terços. Eu tinha 8, escapou 6, ficou 2. Só que desses 2 saiu 2 terços. Então ficou 1 mol e ainda 1 terço de mol. Tá aqui, ó, 1 e 1 terço. Isso aqui foi o que ficou no final. Isso aqui é o número de mols final, ó. Número de mols final. Tá? Ó, o número de mols final é 4 terços. Então, se eu pego 8 mols e tiro 4 terços, ficou o quê? 6 mols e 2 terços. Isso aqui foi o que escapou para o ambiente. Beleza? Bom, você ficou com alguma dúvida aqui? Por favor, vá nos comentários e coloque ali a sua dúvida que eu terei o prazer de responder para você, tá? Eu digo, por favor, coloque ali, primeiro porque eu gosto de ajudar e quero ajudar, então eu peço por favor. Segundo, tá? Segundo, que quando você coloca suas dúvidas ali, eu aprendo mais. Eu aprendo mais, porque você coloca lá algumas informações, algumas dúvidas que você tem, e eu falo, pô, não tinha pensado desse jeito, entendeu? Então, pode colocar ali as suas dúvidas que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, confere sua inscrição, né, se você já é inscrito, tá? Compartilhe os vídeos, compartilhe o conhecimento e dá uma olhada na playlist aqui de Gases Perfeitos que está bem aqui. Essa playlist aqui tem todo o conteúdo aqui, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.